Olá, meu nome é Valéria e nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ciências. E começando, o que nós veremos hoje? Um pouquinho sobre as mudanças de estado físico da matéria. Nós veremos um pouquinho de fenômenos físicos e fenômenos químicos, pontos de fusão e pontos de ebulição. Ok? Vem com a gente. Mudança de estado físico da matéria. Então, nós conhecemos que existem os três principais. Isso não quer dizer que existem somente esses três estados físicos da matéria, mas são os que a gente mais conhece, que é o sólido, líquido e gasoso. Só que entre a transformação desse sólido para o líquido, ele vai ter um nome, do líquido para o gasoso, um outro nome, do gasoso para o líquido, outro nome e do líquido para o sólido, outro nome. Então, a gente vai ver aí quais são eles. Então, a transformação do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Tá? Então, ali, quando está o gelo derretendo, começando a derreter, tá? Ele se tornando líquido, a gente chama isso de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. Tem como alguns elementos químicos serem transformados do sólido diretamente para o estado gasoso. Nessa transformação, a gente chama de sublimação. Um exemplo de mudanças de estado físico, a gente vê aqui no estado físico da água. Tá? Então, ali o que acontece? Toda vez que a água evapora, ela vai se condensar nas nuvens. O que é se condensar? As moléculas elas vão ficar unidas. Tá? Então, ela vai sair do estado gasoso e vai se condensar formando o estado líquido. Quando ela se transforma em estado líquido, ela precipita em forma de chuva. E aí, o que acontece? Vai ter a água, vai ter a infiltração da água no solo, algumas partículas de água vão fluir para os rios e aí os ecossistemas vão absorver essa água e vai passar durante as cadeias e teias alimentares. Quando tiver transpiração nas árvores, de novo essa água vai se condensar na forma de nuvem. Na apostila, na página 267, tem um textinho sobre por que os vidros do espelho embaçam. Toda vez que a gente toma banho, o vidro ele embaça. Por que ele embaça? Então, as partículas o chuveiro está quente, está fazendo a evaporação da água, e aí o espelho ele está frio. Aí tem aquele choque térmico, esse choque térmico ele vai tornar, então o que estava gasoso ele vai se tornar líquido, vai se condensar ali. E essa condensação deixa o espelho embaçado. Nós vamos ver agora se a matéria, lembrando lá, do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e sublimação, tanto do sólido quanto para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Então, relembrando agora, nós vamos ver agora o que é ponto de fusão. Então, ponto de fusão é a temperatura necessária que um objeto ele vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Então, aqui nós temos o exemplo das substâncias. A água, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. O nitrogênio, menos 210 graus. O cobre, 1085 graus Celsius. O chumbo, 327 graus. O mercúrio, menos 39. O ferro, 1538. A prata, 962. E o ouro, 1064 graus Celsius. Isso quer dizer, então, que qualquer numeração antes do que está aqui, o estado físico era sólido. A partir do momento dessa numeração aqui,
o estado físico vai se tornar líquido. Tá? Então, a ponto de fusão nada mais é do que aqui, ó, tudo que estava antes, tá? Menos 1 aqui, a água, por exemplo, ela estava sólida. E depois aqui de 0 grau a 1 grau, ela está líquida. Tá? Então, ali o ponto de fusão é o que vai transformar o material do que estava sólido para o líquido. E nós temos ainda no material didático um gráfico onde tem aqui a temperatura na vertical em graus Celsius e o tempo aqui do aquecimento aqui do exemplo da água. Então a menos 5 ela está ali um Szinho, esse Szinho que está no gráfico está indicando que ela estava sólida. Tá? Menos 5 graus a água estava sólida. A 0 grau começou aquele gelo lá, ó, a derreter. Se começou a derreter, a gente chama isso de fusão. Está saindo do sólido, está indo para o líquido. A 0 grau começa a derreter. Acima de 0 grau, ele vai então ter um aquecimento e a água se tornar esse L aqui, indicando que a água se tornou líquida. Vamos ver agora na prática? No desenvolver e aplicar da página 270, nós temos ali um exemplo. Vamos ler ali o problema? A tabela lista alguns elementos e seus respectivos pontos de fusão. Tá? Então, aqui na tabela tem essas numerações aqui que indicam um ponto de fusão ali em graus Celsius. Relembrando, fusão, sólido para o líquido. Em seguida, imagine que as amostras de cada um desses materiais são colocadas em um forno com temperatura interna de 1480 graus Celsius. Quais amostras ainda estariam no estado sólido? Poderia perguntar quais iam se tornar líquidos, mas aqui no problema está perguntando quais que continuariam sólidas quando forem retiradas dali. Explique. Tá? Então, se todas essas aqui fossem lançadas no forno, a 1480 graus Celsius. Tá? 1480 graus Celsius é maior do que 660? Sim. De cálcio, aqui, 842 graus é menor que 1480. Então, aqui, essas amostras elas estariam no estado líquido, porque 1480 graus é muito maior do que isso aqui. 1246 é maior que 1480? Não. Então, esses aqui ficariam líquidos. E aqui, 1495? 1495 é maior que 1480. Então, a temperatura de 1480 derrete aqui, torna do sólido para o líquido, é uma temperatura necessária para transformar isso aqui em sólido ao líquido? Não. Então, o cobalto, ele ainda continuaria em estado sólido. O ferro, vamos ver, 1538, também é maior que 1480. O titânio, 1668, ainda é maior que 1480. A platina, 1768, ainda é maior que 1480. Então, aqui, cobalto, ferro, titânio e platina ficariam no estado sólido porque o ponto de fusão deles é maior que 1480, tá? Então, a temperatura necessária para transformar eles, o ponto de fusão, para sair do estado sólido para o líquido deles, teria que ser superior ao número que está sendo colocado na tabela. Deu para entender? Então, vamos lá. Se eu sei que ponto de fusão é a transformação do sólido para o líquido, de ebulição é o quê? A transformação do líquido para o estado gasoso. Tá? Então, é a temperatura necessária que vai transformar um elemento do que estava líquido
para o estado gasoso. Na tabela, nós temos ali os exemplos que nós tínhamos na página anterior, só que na página anterior era ponto de fusão, aqui é ponto de ebulição. A água, né? Lembra que na água, o ponto de fusão da água para se tornar de sólido para o líquido era 0 grau? Aqui, para deixar de ser líquida para o estado gasoso, é 100 graus Celsius. Tá? Então, isso quer dizer que se eu colocar água, né, nos 100 graus Celsius, ela vai evaporar toda? Não, quer dizer então que começa o processo de evaporação a partir de 100 graus Celsius, né, o ponto de a ebulição aqui da água. Então, lembra que tudo que vinha antes do número lá, ele estava no estado sólido e fusão, depois se transformava em líquido, tudo que vinha antes aqui, ele estava então no estado líquido e aqui estado gasoso. Tá? E aí, nós vamos aqui ver quais as outras substâncias, quais são os pontos de ebulição das outras substâncias aqui. Nitrogênio, menos 196 graus Celsius. O cobre, 2.562 graus. Chumbo, 1.749. Mercúrio, 357. O ferro, 2.861. A prata, 2.162. O ouro, 2.856 graus Celsius. E é o mesmo gráfico que tinha no ponto de fusão, tem no ponto de ebulição. A temperatura na vertical, o tempo na horizontal, e ali a 20 graus Celsius, ali a água ela está líquida. Tá? 100 graus Celsius começa o processo do ponto de ebulição, começa a ebulição ali, e mais que 100 graus, a água vai estar em vapor, né, no estado gasoso. Se eu pegasse e desse um exemplo, né, de qual material ele ficaria em estado líquido, aqui com 500 graus Celsius, quais desses aqui eles ainda permaneceriam líquidos a 500 graus Celsius. Então, o que ficaria líquido ainda seria o cobre, que ficaria líquido a 500 graus Celsius, o ferro, a prata e o ouro. Porque 500 graus Celsius é menor do que o ponto de ebulição dessas substâncias. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre fenômenos físicos, o que são fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômeno físico é tudo aquilo que eu posso, né, mexer, né, então estruturar, e ele não muda a sua composição química. Por exemplo, toda vez que eu corto um papel, ele continua sendo papel. Se ele continua tendo a mesma composição química, não vai ser alterada, ele é um fenômeno físico. No material didático tem um exemplo ali do papel, que eu mencionei, e do cubo de gelo. O cubo de gelo é água. A água em estado líquido e estado sólido continua sendo água, continua tendo a mesma composição, H2O. Então, é um fenômeno físico. Por isso, as mudanças de estado físico da matéria, lá as transformações que nós vimos. Outro tipo de fenômeno físico. Se você pegar uma borracha, cortar essa borracha ao meio, ela continua sendo borracha. Se você pegar e quebrar um vidro, ele continua sendo vidro. Então, são fenômenos físicos, eles continuam tendo os mesmos componentes. Se você entendeu agora o que são fenômenos físicos, precisamos agora saber o que são fenômenos químicos. Fenômenos químicos são todos aqueles que eu consigo alterar a matéria. Então, fenômenos químicos, se fenômenos físicos eu não altero, fenômenos químicos eu altero a matéria. Então, aqui nós temos um exemplo que é fermentação. Para você transformar, né, o suco de uva em vinho, ele precisa de um processo de fermentação ali, né, feito pela levedura. Mesma coisa que a cerveja. Então, esse processo, né, de transformação
né? Ele mudou, alterou. Tudo que alterar a cor, o cheiro, o sabor ou a forma dele, do material, ele vai ser um fenômeno químico. No material didático tem um exemplo da ferrugem. Então, o que está acontecendo? Está oxidando o ferro. Se está oxidando o ferro, ele está deixando de ser ferro. Ele está alterando a cor do ferro ali. Se ele está oxidando, ele está modificando, a gente chama isso de transformação química da matéria. A mesma coisa a gente faz todos os dias, que é o quê? Cozinhar os alimentos. Toda vez que a gente vai cozinhar, a gente está transformando. Ninguém come batata crua, não é mesmo? Então, toda vez que a gente vai cozinhar os alimentos, a gente está fazendo transformação química deles. Então, a gente está alterando a composição química. Outro exemplo, quando a gente vai ver as frutas, quando a gente olha uma fruta que ela está verde, o gosto é horrível. Porém, quando ela está amadurecendo, ela está transformando. Essa transformação que ocorre na fruta, ela forma uma transformação química. Agora tem algo que a gente estuda muito que faz os dois processos, que é a fotossíntese. A fotossíntese ela faz tanto uma transformação física quanto ela faz um fenômeno químico. Esse fenômeno químico e esse fenômeno físico ocorrem como? O fenômeno físico absorveu o gás carbônico, liberou oxigênio, são duas moléculas distintas que vão ser liberadas únicas, são simples. Então a gente chama isso, elas continuam sendo gás carbônico, continua sendo oxigênio, a gente chama isso de fenômeno físico. Absorveu água pelas raízes, o fenômeno físico, a água continua sendo água no interior dela. Agora, quando o sol aquece, chega lá na folhinha, pega ali nos cloroplastos, absorve, aquela energia se transforma em glicose, então aquela energia ela foi transformada. Se ocorre uma transformação, formando glicose, outro elemento, a gente chama isso de fenômeno químico. Na apostila, na página 272, mostra como é feito o vinho. Então, ali desde a colheita, como que forma ali o esmagamento das uvas, como que faz o preparo da fermentação, e ali tem a proposta para você conceituar. Agora que eu mencionei o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico, você vai conceituar, vai dizer o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico da matéria. Ok, pessoal? E ao número 2, vai destacar do texto quais são os fenômenos físicos que ocorrem no processo de transformação do vinho e os fenômenos químicos que estão ocorrendo ali. Então, necessários para a preparação do vinho. Beleza, pessoal? Façam as atividades do AVA, façam atividades propostas do material didático, vejam os RAs propostos e até mais. Obrigada!